Galerinha suave, aqui quem fala é o Toby Maligno e sim, eu pareço um youtuber normal agora, porque, tipo, sei lá, na real eu nunca vou ser youtuber normal, até porque eu tenho uma voz de drogado do caralho. Não foi só uma pessoa que me falou isso até agora. Galera, eu queria mandar um salve aí pra uma galerinha. E seguinte, quem quiser salve, manda lá no PV que eu mando salve, tá ligado? Se teu nome quer que apareça aqui no YouTube, só manda lá no PV que eu mando salve, tá ligado? Se eu esqueci o salve de alguém, comenta aqui nesse vídeo que eu mando no próximo, tá ligado? Desculpa se eu esquecer. O primeiro salve vai pro Arthur. O segundo salve vai pro Samuel Oliveira. O terceiro salve vai pro Aru ou pro Deidara. Galerinha, eu tô fazendo em contagem, mas na real não tem ninguém melhor que ninguém, tá? Só tô falando por falar. Outro salve vai pro Jean, que pra quem não sabe é um primo meu também. O Juso, que ou o Filipinho, né, cara? O Filipinho, amo esse garoto. Tem o Cauã de Andrade e o Tequim, que ajudou a divulgar o canal aí. E também o Samuel Oliveira também ajudou a divulgar o meu canal, tá ligado? Então, tipo, cara, esses malucos estão ajudando pra caralho. Estão ajudando pra caralho. Galera, quem quiser, segue aí o canal também do Nukini do Mal. Que ele grava uns vídeos CS lá, cara. Vale a pena pra caralho. Tipo, os vídeos dele é legal, tá ligado? Dá lá um apoio pro cara e tamo junto. Vão lá e vejam, tá ligado? Tem um vídeo que eu postei da minha mãe aqui que eu tava assistindo o vídeo. Tipo, ó. Que é corói? Corói, caralho. A voz que deu pra minha mãe. Mas é doente. Ó, minha mãe assistindo meu vídeo. Ai. Que vergonha, cara. É literalmente uma vergonha do caralho isso daí. Tipo, Que é corói? até hoje. Até hoje eu tenho uma vergonha do caralho do meu trabalho, do que eu faço na real, porque, tipo, muita perca de tempo, tá ligado? Eu não tenho mais nada pra fazer. Mas enfim, se alguém gosta dos meus vídeos, já se inscreve aí também. Ah, foda-se também, ninguém, na real, ninguém liga. Enfim, galerinha, se eu esqueci um salve lá atrás, comenta nesse vídeo, pode me xingar, tá ligado? Na real, não ligo. Depois eu mando um salve no próximo vídeo, tá bom? Amo vocês. Bom, tudo começou quando o Cacuzo da Névoa ele falou bem assim: tua mãe é super arriada. Aí eu botei, pois é. Ele botou assim: menor, eu acho top tua mãe, posso ir ver ela? Aí eu botei, teu cu, tá ligado? Eu botei, tá aprontando o que, Cacuzo, né? Aprintando, mas tudo bem, aprontando. Aí ele botou assim: eu aproveito e já levo a coca pra gente, tá ligado? Aí, tipo, eu botei que ia ser meu padrasto da FDP. Eu botei Cacuzo, vou tirar seu salário, tá ligado? Aí ele botou, que é isso, menor? Eu sou amigo da tua mãe, tá tirando? Aí eu botei, tô só brincando, tirar seu salário não. Não, calma aí. Ele botou assim, tô só brincando, tira meu salário não, pô. Aí eu botei, daí eu botei esse aí gifzinho aqui do tubizinho piscando, que é a coisa mais linda do mundo. E ele botou esse aqui do Cacuzo, né, contando a graninha dele, pá. Aí eu botei, tá bom, então, você vai ganhar os seus 5.900. Isso, os seus 5.900, que é o que, pra quem não sabe, é o que eu pago por mês pra ele, tá ligado? Na real, pra todo mundo da Katsuki, pra quem não sabe, eu pago a Katsuki depois que o Pen morreu, né? Falando nisso, supero, o Pen morreu, caralho. Aí ele botou, obrigado aí, chefia. Eu botei, quiser um momento, vai ter que fazer um favorzinho pra mim. Aí ele botou, fala aí, menor. Que é o quê? Eu botei que você mate o Idan de uma vez. Ele, tipo, que você mate o Idan de uma vez. Ele virou a noite na minha casa orando, tá ligado? Eu já marquei o Rida Chapadão ali pra quem já segue o maluco, já segue o Cacuzo também. Aí ele botou, puta merda, mano, tem certeza? Eu botei, pode meter bala. Aí ele, mas como eu vou matar o FDP se ele é imortal? Eu botei, bem pensado, Cacuzo. Faz assim, enterra ele vivo de novo, tá ligado? Igual de Camaro. Me ajuda? Claro, beleza. Aí ele botou assim, eu botei, se me ajudar, eu aumento seu salário pra 10 mil, 10k, tá ligado? Aí ele botou, bora dar um rolê do nada, tá ligado? Daí ele falou passar por uns buracos aí. Daí eu botei, bora, né, mano, com o gifzinho lindão. Aí, daí deu risada, daí do nada brotou o Ridan, pum. Agora o Ridan vai comer todo mundo, tá ligado? Daí ele botou, não, aí tu me fode, mano. Aí eu botei, você orou a noite inteira ontem, mano, eu nem consegui mimir, tá ligado? Aí ele... Aí o Cacoso falou, rapaz, é 10k, velho, 10 mil que eu vou ganhar, óbvio que eu não vou recusar. Aí ele botou, que bom, sinal que você tá abençoado, né? Quando eu falei que ele tava orando a noite inteira.
Aí eu dei risada. Daí o Cacuzo marcou o Ridan e falou: sei que a gente é parceiro e pá, mas eu preciso comprar umas paradas aí, meu irmão. Eu botei é isso aí, super Ridan. Daí o Ridan falou: Cacuzo, o seu comprado e as noites, e as nossas noites. Vai jogar tudo fora por conta de dinheiro. Daí ele botou: ah, mano, foi mal. Eu botei: se lembra que são 10k. 10k, tá ligado? Ele botou: pô, vocês estão me colocando em uma posição difícil. Eu vou matar vocês dois. Aí eu botei: ah, não, Caguzinho, por favor, cara. Daí, tipo, Ridan apareceu: vocês vão precisar da minha oração um dia, pode pá. Eu botei: vai mesmo perder os 10k? Daí eu botei: tá bom, Ridan, me perdoe, tá ligado? Cancela, Cacuzo, cancela, mano. Dá não. Daí ele botou: vou, caralho, eu tô envolvido em todo tipo de tráfico, tá ligado? Quando ele falou que ia matar nós dois. Mas agora, na real, eu só não mato o Ridan porque ele é imortal, mano. Aí o Ridan falou: senhor Jabiroca, condene esse mascarado e esse ganancioso ao fogo do inferno. Mano, eu me ri muito com esses caras. Ai, tá louco, logo eu ainda que sou depressivo pra caralho. Eu me ri muito com esses malucos, na moral. Esses caras. Esses caras são tudo na minha vida, mano. Ai, ai. Aí, enfim, né? Continuando, sem parar com esses papos depressivos. Aí o Ridan botou: já foi. Daí. Já foi, foda-se. Daí o Cacuzo botou: parece piroca, né? Quando ele falou do Jabiroca. Aí eu botei piroca, você dá risada. Aí eu dei o quê? Ele: pipoca, mano. Eu disse pipoca. E eu falei: eu disse minhoca, mano. Ele botou esse emojizinho aqui. Aí eu botei a zoeira, Ridanzinha, a zoeira. Daí o Cacuzo: verdade. Daí ele: não aceito perdão de vocês, não. Eu botei chorinho, né? Daí eu botei: pô, Ridanzinha, você sabe que a gente te ama. E ainda tenho que editar aquele vídeo do demônio, tá ligado? É que eu tava comentando do vídeo atrás. Ai, tá louco. E daí ele botou: perdoa se me der um aumento. Olha lá, debotei depois eu Cacuzo, que é ganancioso. Aí eu botei: tá bom, vou dar um pra vocês dois. Vocês ganham 5.900 Ryu, ou não sei se é Ryu, ou Ryo, ou Ryu, não sei, ou Ryo, não sei como é que você fala o dinheiro do universo do Naruto, mas tudo bem. E daí vou aumentar pra 8.000. Daí ele botou: pô, por que o Cacuzo ganha sabendo que fui eu que fui ofendido, tá ligado? Sendo que foi eu o ofendido. Eu botei: mas só esse mês, quando eu falei que eu ia pagar os caras. Só esse mês. E daí eu botei: a verdade, o Cacuzo vai ganhar não. Daí botou, dele: ah, ouviu essa, Cacuzo? Seu filho de uma puta. Daí eu falei: mudando de assunto, por que você gosta de sentir dor, né? Eu perguntei pro Ridan. Aí ele botou: sou primo do Pen. Eu botei: faz todo sentido, tá ligado? Aí o Cacuzo deu risada, ele botou: não vou ganhar, é? Eu botei: calma, Cacuzo, vai ganhar 15k, mano. 15k se matar o Orochimaru. Eu boto: tá na mão, caralho. Ele nem perguntou por que era pra matar o Orochimaru. O cara nem perguntou, só falou: tá na mão, caralho. Eu botei: quanto antes matar, antes vai receber, tá ligado? Antes vai ser pago. Ele botou: o Ridan vai me ajudar, né? Eu botei: esse aí se lida sozinho. É só pegar na cobra e cortar a cabecinha. Ai, eu me ri muito. Eu botei: capaz, mano, o Ridan te ajuda sim. Aí botei: eu aumento pros dois. 15k pra vocês, meus lindos. Ele botou: vamos comer o cu do Orochimaru, yeah. Eu botei: isso aí, mano. Dele: ah, se me deixar orar por ele antes, pela vida dele, tá ligado? Ai, velho, eu me rio muito. Eu botei: toda hora, Rida, tá bom, ore à vontade. Mas lembre-se, o maluco é meio imortal. Ah, oh, sério, velho, esses malucos são muito top. E sim, isso foi o vídeo só. Eu sei que foi curto, pá, na real nem sei quanto tempo foi. Mas enfim. Galera, se inscreve aí pra dar uma forcinha, pá, dá o like. Ou tu dá o dislike ou nem se inscreve também. Se tu não gostou, se não gostou, tudo bem. Olha aí, ó. Ai, sei lá, galerinha, é isso, então. Então é isso, galera. Obrigado por ter assistido aí. Quem ficou a assistir, quem, sei lá. Tamo junto, galera. Amo vocês.